E essa aula a gente vai falar um pouquinho sobre a hipófise, beleza? Bora lá? Então, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a hipófise. A hipófise é uma glândula bem pequenininha que ela fica embaixo do hipotálamo. Vamos ver aqui o gráfico? A gente tem aqui a hipófise. Anteriormente ela era chamada de glândula pituitária, ainda é chamada de glândula mestra. Por que mestra? Porque ela regula a produção de vários outros hormônios de várias outras glândulas. Geralmente quem regula a hipófise é o hipotálamo, tá? Ela possui mais ou menos 1 centímetro por aí, assim. É o tamanho de uma ervilha, né? Não é muito maior que uma ervilha. E ela é dividida em 2 partes. A parte anterior, que também é chamada de hipófise anterior, e também muitos pesquisadores chamam de adeno-hipófise. E a parte posterior, né? Por isso que fica atrás, e você pode chamar tanto de hipófise posterior, como também chamar de neurohipófise. Então, aqui através dessa foto, a gente pode ver que a neurohipófise, ela está atrelada a 2 hormônios, né? Ocitocina e antidiurético. Que foi o quê? Que foi o tema da semana passada, quando a gente falou do hipotálamo, não é? Quando a gente falou do hipotálamo, a gente falou que ele produzia principalmente 2 hormônios, a ocitocina e o ADH. Tanto a ocitocina quanto o ADH são produzidos no hipotálamo, mas são liberados pela neurohipófise. Já na adenohipófise, que é a aula de hoje, a gente vai ver aqui alguns hormônios, tá? Esses hormônios, eles são produzidos e liberados na adenohipófise, mas eles vão controlar outras glândulas, tá? Vão controlar, por exemplo, a tireoide, o ovário, o testículo. Você vai ver que eles têm essa função de controlar outras glândulas no corpo. Bora lá ver quais são esses hormônios? Bom, pessoal, então o primeiro hormônio que a gente vai estudar é a prolactina. Vocês lembram da ocitocina? Lá na aula passada, que era produzida no hipotálamo e liberada pela neurohipófise? Então, o que ele fazia? Uma das funções da ocitocina era a liberação do leite. Já a prolactina, ela vai produzir o leite, tá? Então, produção do leite é uma coisa e liberação do leite é outra. O segundo hormônio que a gente vai estudar hoje chama-se FSH. Na verdade, é uma sigla em inglês para hormônio folículo estimulante. Também ele é chamado de hormônio gonadotrófico. Por quê? Porque ele atua nas gônadas. O que são as gônadas? As células sexuais, tá? Que podem ser as femininas, os ovários, e as masculinas, que são os testículos. Tá? Então, também é produzido o FSH na adenohipófise. Como ela vai atuar nas gônadas, ou seja, nas mulheres e nos homens, ela vai ter algumas funções, tanto para as mulheres quanto para os homens. Nas mulheres, ela vai estimular a maturação do folículo ovariano. Antes da mulher ter a ovulação, você tem o óvulo, ele está, vamos dizer assim, ele ainda não está maduro, você tem que amadurecer esse óvulo, que a gente chama de folículo, que é o óvulo não maduro, até ocorrer essa maturação, e quem vai fazer isso é o FSH. Já no homem, ela vai estimular a espermatogênese. O que é isso? A produção dos espermatozoides. Bom, então vamos ver aqui como é que esse FSH atua, tá? O que acontece? Lá no ovário, você tem aqui os óvulos imaturos, que a gente chama de folículo ovariano. A adenohipófise vai produzir e liberar o FSH. E o que esse FSH vai fazer? Vai pegar esses folículos ovarianos que estão imaturos aqui e vai ocasionar um processo de amadurecimento. Quando eles estiverem já maduros, prontos, é que aí sim vai ocorrer o processo de ovulação, tá? Antes desse óvulo estar maduro, a gente chama ele de folículo, tá? Folículo ovariano.
Só depois que ele foi liberado do ovário, que a gente chama de ovulação, que a gente já chama ele de óvulo, tá? Então, essa maturação do folículo, quem é o responsável é o FSH. O FSH produzido na hipófise vai atuar sobre o testículo. Lá dentro do testículo tem uma célula especial que a gente chama de célula de Sertoli. Essa célula de Sertoli, ela vai produzir os espermatozoides, tá? Então, nada mais é do que uma estimulação da célula de Sertoli para ela produzir os espermatozoides pela FSH. Então, a FSH vai estimular a célula de Sertoli a produzir o espermatozoide. Depois do FSH, nós temos um outro hormônio gonadotrófico, ou seja, vai atuar nas gônadas, que é o LH, hormônio luteinizante, que também é produzida na adenipófise. Bom, lembra do FSH? O que a gente falou dele? Que ele vai causar a maturação do folículo ovariano, até ele formar o óvulo, tá? Esse óvulo vai sair do ovário, que a gente chama de ovulação. Quem vai provocar essa ovulação é justamente esse hormônio que a gente está falando agora, que é o LH. Depois que esse óvulo sai, a gente vai ver ali que o LH também é responsável pelo desenvolvimento do corpo lúteo, também chamado de corpo amarelo. E também estimula na mulher a produção de progesterona. Já no homem, tem uma função mais específica, que é estimular a produção de testosterona. Então, aqui na mulher, pessoal, a gente pode dar uma olhada. Então, a FSH, ele provocou o amadurecimento, né, dos folículos ovarianos, tá? Temos o folículo maduro, que aí vem o LH fazendo a ovulação, liberando esse óvulo, tudo bem? Depois que ele libera esse óvulo, o que fica dentro do ovário fica como se fosse uma cicatriz. Isso, quando vai cicatrizando, a gente chama de corpo lúteo, que é um corpo amarelo. E esse corpo lúteo que vai produzir a progesterona. Aqui é o gráfico que a gente pode ver, ó, é o FSH, né? Ele faz o amadurecimento do folículo ovariano, tem o folículo maduro, né? Com o LH, você vai ter a ovulação, formação do corpo lúteo, e esse vai produzir a progesterona. Então, aqui, pessoal, o que é que o LH faz no sistema masculino, né? Ele é produzido na hipófise, na aula sobre hipófise, mas ele vai atuar no testículo, né? O FSH anterior atuava nas células de Sertoli, e o LH agora vai atuar nas células de Leydig, estimulando a produção de testosterona. O que é progesterona, testosterona, depois a gente vai ver estrogênio, vamos fazer. Tudo isso a gente vai estudar quando a gente estudar a glândula responsável pela sua produção, que seriam os ovários para as mulheres e o testículo para o homem, tá? Aqui vocês só tem que saber qual a função do FSH e qual a função do LH. O próximo hormônio que a gente vai ver se chama TSH. Ah, eu sei que tá difícil, né? FSH, LH, na aula passada teve o ADH e agora tem esse TSH. Infelizmente são várias siglas que a gente tem que acabar gravando. Não tem jeito. O TSH tem esse nome porque veio do inglês. Hormônio tireotrófico estimulante, tá? Então, o nome dele já fala. Ele vai estimular quem? Uma outra glândula que a gente tem que se chama tireoide. Tem gente que chama de tireoide, tem gente que chama de tireoide, tanto faz. Então, ela vai induzir a tireoide produzir os hormônios que ela produz. Ah, professora, então eu só tenho que saber isso do TSH? Sim, você só tem que saber que o TSH é produzido na hipófise, né? E ele serve para induzir a tireoide a produzir os seus hormônios, o T3 e o T4. O próximo slide é sobre um hormônio que também é meio chato a sigla, ACTH, hormônio
adenocorticotrófico ou adenocorticotrofina, tá? Isso lembra o quê? Cortrofina, corticotrofina, corticoide, não é? A gente escuta tanto falar em corticoide. Então, é justamente isso. É isso que ele vai ajudar a produzir, os corticoides, tá? Que é o quê? Induzir a secreção dos corticoides, principalmente o cortisol ou a hidrocortisona, lá na glândula que produz isso, que são as glândulas chamadas de suprarrenais ou adrenais. Então, a hipófise, ela não vai produzir a cortisona, ela vai estimular as glândulas suprarrenais a produzirem a cortisona, tá? Então, se a gente der uma olhada aqui nesse gráfico, o que a gente vai ver? Lembra que eu falei que o hipotálamo, ele controla a hipófise? Então, você vai ter o hipotálamo, tá? Liberando um hormônio que vai atuar lá na adenohipófise, e essa adenohipófise vai produzir o ACTH, que é isso que a gente está estudando agora, para que o córtex adrenal, ou seja, as glândulas suprarrenais ou adrenais, ela tem, tanto faz o nome, produza o cortisol ou hidrocortisona. Tá, mas qual é a função da cortisona? Apesar de ser um hormônio que a gente vai estudar só quando a gente estudar as suprarrenais, a gente colocou aqui alguns efeitos que a cortisona tem. Quando que a gente produz a cortisona? A gente pode tomar a cortisona ou a gente mesmo pode produzir a cortisona quando a gente está muito estressado. Então, num ambiente de estresse, um dos efeitos, um dos sintomas que a gente tem é a produção do cortisol, também chamado de hidrocortisona. O último hormônio que a gente vai falar é o GH, também chamado de somatotrofina, ou hormônio do crescimento. Por isso que é growth hormone, tá? E ele tem várias funções, né? Ele que vai fazer com que a gente tenha o crescimento dos nossos ossos, tá? E a multiplicação dos nossos tecidos, a multiplicação das nossas células, tá? Bom, o GH, ele tem 4 funções principais. Primeiro, secreção de insulina. Mais insulina no sangue, é mais glicose que vai para as células, tá? Mais glicose vai para as células podem se multiplicar mais uma vez que a própria divisão celular, ela requer energia. Segundo, queima de gordura, tá? Quanto mais você cresce, a princípio, se você gasta muita energia, mais você emagrece. Terceiro, construção de músculos, tá? Já existe algumas bombas que as pessoas tomam na academia, né? Que elas são feitas de GH, de hormônio de crescimento, porque uma das coisas que ela faz é aumento da massa muscular. E por último, crescimento ósseo. Em relação às doenças da hipófise, tá? Vai lá, professora. A ideia é que a gente não tem aula de medicina, mas, por exemplo, se a minha hipófise estiver com problema. Se a sua hipófise estiver com problema, provavelmente algum desses hormônios, ele não vai ser sintetizado ou todos. Então, aqui a gente pegou 3 exemplos, que são exemplos mais visíveis, tá? Em problemas com a hipófise. Um deles é o nanismo, né? Nanismo hipofisiário, que é o quê? Você tem pouca secreção de GH. Se o GH faz com que você cresça, aumente seus ossos, seus músculos, multiplique suas células, uma vez que você não tem essa quantidade de GH, o que acontece? Você não tem o crescimento. Então, você vai ter o nanismo. Por que o nome nanismo hipofisiário, né? Ou hipofisário, tanto faz, né? Aqui, geralmente, o pessoal chama de hipofisiário. Porque existem várias razões para o nanismo, né? O nanismo que vem devido à falta de produção do GH, pelo fato do GH ser produzido na hipófise, a gente chama de nanismo hipofisiário. E a gente tem também o contrário, né? Se o GH, em vez de ser pouco produzido, estiver
tendo uma super hipersecreção, você tem o gigantismo hipofisiário, né? Então, aumento normal dos ossos. Se você tem essa secreção, super hipersecreção, desde criança, os adultos vão ficar até bem, vamos dizer assim, vai ter uma proporcionalidade entre o rosto, os braços, né? O corpo todo. Claro, vai ser gigante, mas vai ser todo proporcional. Agora, se isso acontece depois de adulto, tá? Essa proporção do corpo já não vai acontecer, tá? É o que acontece em pessoas que têm, por exemplo, a acromegalia. E também a gente tem aqui a diabetes insípidos. Por que a gente chama de diabetes insípidos? Ah, professora, mas diabetes não tem a ver com insulina, não tem a ver com pâncreas que produz insulina? Sim, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. Mas essa é uma diabetes específica que a gente chama de insípido, tá? De repente você faz muito xixi. Muito xixi. Por quê? Porque os seus receptores de ADH, eles não estão funcionando corretamente. Por quê? Porque os seus receptores de ADH, eles não estão funcionando corretamente, tá? Ou a produção do teu ADH tá pouca, tá? Então, o que acontece? Lembra? ADH, apesar dele não ser produzido na hipófise, e sim lá no hipotálamo, ele é liberado pela neurohipófise, por isso que ele está aqui na aula de hoje.